Paz, shalom, shalom do nosso amado Jesus. Estamos fazendo a leitura de um livro, de um evangelho maravilhoso e de uma carta de um apóstolo também, que é uma bênção. Então, esse aqui esse aqui é o Evangelho de Paulo. É escrito carta aos Romanos, deram o título de carta aos Romanos, porque eles não queriam falar que a Bíblia tinha 5 evangelhos. Ok? Mas isso aqui é o Evangelho de Paulo. E hoje é o capítulo 9. Porque o Senhor Jesus pregou em Israel aquela pregação que ele pregou ali, que a maior parte era para os fariseus ouvirem. A maior parte das pregações do Senhor Jesus era para os fariseus, para os saduceus, para os religiosos, os sacerdotes. Porque eles achavam que eles estavam obedecendo a Torá, mas não estavam. Como hoje também, o pessoal acha que está, mas não está. Ok? Então o Senhor Jesus pregou ali muito para eles, muito. Ali o Senhor Jesus vai no monte, onde foi feita a Torá de Jesus de Nazaré. No monte. Por que no monte? Porque Moisés também esteve no monte, lembra? O Senhor Jesus esteve no monte. Tem a Torá de Jesus de Nazaré. Você é cristão? Você tem que preocupar com a Torá de Jesus de Nazaré. Se você é cristão, evangélico, messiânico. A pessoa diz que é cristão, que é evangélico, que é messiânico, mas nem... Gente, eu fiquei sabendo da Torá de Jesus de Nazaré depois de muitos anos de convertida. E não foi nem cristão que me falou. Cristão assim, comum. Acredito em Jesus, mas não foi nem um cristão comum que me falou que Jesus tem a Torá. Nem foi um cristão comum. As pessoas não prestaram atenção que tem a Torá de Jesus de Nazaré. Mas vamos lá. A Torá de Senhor Jesus de Nazaré foi quando ele subiu no monte. Está lá, Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Os outros evangelistas, alguns colocou um pouquinho do que o Senhor Jesus falou ali, mas quem realmente colocou tudo que estava ali na Torá de Jesus de Nazaré no monte foi o apóstolo Mateus, ok? Vamos lá, mas hoje nós vamos ler o Evangelho de Paulo, que é a carta aos Romanos, que ele mandou para a igreja de Roma. Aqui tinha que ser carta à igreja de Roma, né? O título. Carta à Igreja Cristã de Roma. Esse tinha que ser o título, né? As pessoas cada dia vai mudando a Bíblia, né? Mas enfim, vamos lá. Vai dar pra gente fazer 2 partes aqui essa carta. Em Cristo digo a verdade, não minto. Ok? Ai meu Deus, saí da página aqui. Eu tenho que segurar. Eu seguro o celular com a outra mão para ler. E conforme eu mexo, sai. Lembrei aqui agora. Se inscreva na minha página Se inscreva na minha... tem também a página Eclésia Católica de Cristo no Facebook, tem a página. Mas se inscreva também no canal do YouTube, Eclésia Católica de Cristo. Entra lá no YouTube, coloque Eclésia Católica de Cristo, que eu acho que só tem essa, mas você vai ver minha foto. Vamos lá. Ele saiu da página aqui. Vou começar tudo de novo aqui. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me em testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Ok? É muito sério
falar no nome do Espírito Santo. Não é igual hoje aí, que todo mundo fala o nome do Espírito Santo. Essas pessoas, muitas delas, nem salvas serão, viu? Aqui, um verdadeiro crente, ele tinha que honrar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tanto que aqueles lá que mentiram para os apóstolos. Os apóstolos falaram, vocês mentiram ao Espírito Santo e caíram mortos. Não brinca com o nome do Espírito Santo, ok? Eu não sei o que eles também usaram sobre o Espírito Santo ali. Eu não sei, mas os apóstolos falaram que eles tinham mentido para o Espírito Santo e caíram mortos. O castigo foi cair na hora morto. A igreja estava começando e o povo tinha que ter temor. Hoje em dia, que as pessoas fazem o que quer, mas as pessoas não são nem salvas, gente. Quando é salvo, Deus corrige. Se a pessoa está no pecado, não está sendo nem corrigida, ela não é salva. Ela vai morrer, vai direto para o inferno. Deus nos ajude. E a vocês e a mim, que a misericórdia do Senhor nos alcança. Vamos lá? Que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Paulo falando, ok? Que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor aos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Ok? Então Paulo era filho de judeu, nascido na Grécia e tinha cidadania romana, porque quem mandava naquela época era Roma. Quem tinha cidadania romana era mais importante que o cartão dos States. Era mais importante do que o green card dos States. Ok? Quem tinha cidadania romana naquela época. E Paulo tinha. Então, ele era filho de judeu, mas ele nasceu na Grécia e ele tinha cidadania romana. Ok? Então, aqui ele fala que ele tinha os parentes na carne. Segundo a carne. Quem é esses parentes segundo a carne? Eram os judeus. Ou israelita. Porque nem todo mundo que é judeu de religião é judeu de tribo, mas a maioria é judeu de religião. Mas é igual o povo cristão. O povo cristão é de várias tribos. E é um povo. Cristão é um povo. Só que as pessoas nem sabem disso. Cristão é um povo. E cristão tem que se respeitar um ao outro. E cristão tem que ter união. Que tá uma tristeza nesse mundo, misericórdia. Livrai-nos, Senhor. Vamos lá? Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas. Olha aí, complementou o que falei. Dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei de Moisés, ok? E o culto, e as promessas. Até mesmo a lei de Cristo pregou foi para eles, ok? Primeiro foi para eles, depois que foi para os gentios. Ok? As promessas feitas aos patriarcas. Israel existe e vai existir sempre, porque ninguém vai conseguir destruir com Israel. Por quê? Por causa das promessas feitas aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Okay? Depois também teve as promessas feitas a Davi. Vamos lá. Porque de Davi para cá, de Salomão para cá, as coisas já não foi mais em santidade. Alguns tinham mais temor a Deus. Alguns reis tinham mais temor a Deus. Quando cheguei ali no nascimento do Senhor Jesus, o rei que estava lá não tinha temor nenhum a Deus. E ainda mandou matar todas aquelas crianças para querer matar o Senhor Jesus junto. Vamos lá. Ele está falando aqui do povo, dos israelitas. O que os israelitas têm? O que pertence a eles? Adoção de filhos. Okay? Aqui não está falando assim que são filhos, fala adoção de filho. Como nós também estamos na adoção de filho, ok? Adoção de filho é
Nós, os gentios, por Cristo Jesus, ok? E eles lá era pelos patriarcas, ok? A adoção de filhos e a glória que Deus dá, ok? As alianças que Deus fez com Abraão, com Moisés, ok? E a lei também veio através de Moisés. A aliança tem com Abraão e com Moisés. A lei foi Moisés que trouxe, que Deus deu para ele. Levar o povo. E o culto e as promessas. Então o culto a Deus começou com eles, com os israelitas, ok? Isso aí ninguém pode negar. É uma coisa óbvia. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo. Olha lá, Cristo também vem deles. O Senhor Jesus, Messias de Nazaré, vem dos israelitas. Dos quais são os pais também, patriarca também tem o nome de pais, tá? As 12 tribos também pode levar o nome de pais, provavelmente aqui está falando das 12 tribos. E dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Ok? Aleluia. Deus bendito, está falando de Cristo. Ah, mas tem um só Deus. Sim, um só Deus. Mas esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Nem todos que estão ali em Israel, gente, é judeu. E entre aqueles que é judeu de sangue, muitos não é de religião. Então vai sobrar um número pequeno ali de verdadeiramente judeus e que realmente está seguindo a religião que Moisés deixou, ok? Aqui fala aqui, ó. Porque nem todos que são de Israel são de Israel. Ou nem todos que estão, acho que a palavra que é a melhor assim, nem todos que estão em Israel são israelitas. Isso naquela época, há 2000 anos atrás já era assim, mas não hoje, que misturou tudo com os gentios, e tem um monte de gentil ali, inclusive fazendo muita besteira lá dentro, que agora parou por causa da guerra, mas lembra lá quando começou a guerra, o que eles estavam fazendo lá em Israel? As festas profanas. Encheu de gentil ali dentro, no oba-oba, estamos na cidade santa, estamos no povo mais abençoado do mundo, mas começou a levar as festas do capeta lá para dentro. Aí você já sabe, não posso ficar nem falando aqui, você já sabe o que tem que ter acontecido, ok? Que o eterno Deus nos livre da enganação, em nome de Jesus, amém. Mas a gente tem que pregar a verdade, gente. Eu não vim aqui para mentir para vocês, não. Já chega os que estão por aí pela internet. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que... Olha, isso aqui eu já li. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Então tem aquele negócio, né? Tem até a música que falava, Abraão tem muitos filhos, né? Abraão tem muitos filhos mesmo. Abraão tem a descendência de Agar, tem a descendência de Quetura, que ninguém nem fala dos filhos de Quetura, né? Então, tem a descendência de Agar, a descendência de Quetura, ok? Mas foi a descendência de Sara que foi escolhida, ok? Quem foi escolhida foi a descendência de Sara. Foi escolhida. Hoje em dia em Cristo, todos podem ser salvos, se tiver fé, todos. Mas quem foi escolhido, o povo para o qual o Messias ia nascer, foi da descendência de Sara e de Isaac. E depois Isaac ainda teve 2 filhos, e um deles foi escolhido e o outro não. Então é o Jacó, ok? Então nós estamos no Jacó, ok? Vamos lá. Nós viemos da descendência de Jacó. Nós aqui que eu estou falando cristão, porque o cristão vem da descendência de Jacó pela fé, ok? Através de Cristo Jesus, que veio da descendência de Jacó. Isto é, não são filhos da carne, que são filhos de Deus,
mas os filhos da promessa são contados como a descendência, ok? Não é só porque é filho da carne de Abraão que é contado como filho de Deus. É isso que ele está dizendo. Não é só porque é filho da carne. Tem muitas pessoas por aí que é filho só da carne de Abraão, mas não é da fé. O cristão é considerado filhos da fé de Abraão. Por quê? Porque a gente crê. A gente não viu Jesus e a gente crê nele. E nós estamos aguardando ele. Amém? Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, a Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai. Olha lá, Rebeca concebeu de Isaac. Porque não tendo ele ainda nascido, quem? O Jacó, tá? Porque não tendo ele ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então aqui está dizendo o seguinte, olha, as duas criancinhas estavam lá que a Raquel, a Rebeca, a esposa de Isaac, teve gêmeo. As duas criancinhas estavam lá na barriga da mamãe, não tinha vindo para o mundo, não tinha feito nada errado, mas ali já foi escolhido o Jacó. O Jacó não tinha feito nada, não tinha feito as obras ainda para dizer, olha, Jacó obedecia a Deus, por isso Deus escolheu ele. Não, Jacó foi escolhido na barriga da mãe, nem sabia o que era coisa certa ou errada. Ok? Isso é cessar pela graça, que as pessoas não entendem. E Jacó fez coisa errada também. Só que ele sofreu tanto depois. Jacó uniu com a mãe ali. Primeiro ele queria porque queria a primogenitura, o outro dizia que era ele que tinha, e tá aquela briga, porque o outro nasceu primeiro, e tá aquela briga. Aí o Jacó deu um jeito de comprar a primogenitura do irmão. O irmão estava enganando ali, mentiu para ele, né, que disse que estava vendendo, porque depois ele veio cobrar. Depois ele veio dizendo que ele era o primogênito, porque ele não tinha vendido de verdade, né? Era só, ele achou que estava enganando Jacó, mas Jacó não era bobo, não. Então primeiro teve aquela venda ali da primogenitura, depois, Deus seja louvado, aleluia. Depois Jacó junta com a mãe e vai lá e se passa por Esaú e recebe a bênção de Isaac. Até hoje existe briga no mundo por causa disso. Quem são os descendentes de Esaú? São aqueles que não fazem parte das 12 tribos de Israel. E se uniu. Os descendentes de Esaú se uniu com os descendentes de Ismael. Se uniram. Ok? E até hoje briga com a descendência de Jacó. Mas em Cristo todos podem ser salvos. Se arrepender, também santidade, todos em Cristo podem ser salvos. Todos. O problema é que a maioria rejeita o Senhor Jesus. Hoje em dia a maioria, tanto da descendência de Jacó, quanto da descendência de Esaú, de Ismael, rejeita o Senhor Jesus. A de Ismael é mais ainda, mas não é porque a descendência de Ismael é obrigada a não crer em Jesus. Quando eles passam a crer em Jesus, eles têm que estar prontos para a morte. Agora, os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó são livres, mas não crê. Os descendentes de Esaú dependem, né? Aqueles que estão ligados aos descendentes de Ismael não são livres também, não. Eles têm que seguir a religião deles. Se for para o cristianismo, morre. Ou é muito perseguido, ok? Tem lugar que mata mesmo, tem lugar que ele só persegue muito.
ok? Mas essas nações que é livre, o Evangelho, essas nações está tudo misturado com as 12 tribos de Israel. E elas têm a liberdade de aceitar ser Jesus, mas a maioria não aceita. Meu Pai eterno, deixa eu continuar aqui que eu já perdi até onde eu estava lendo aqui. Vamos lá. Os filhos de Isaac. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Já tinha dito a mãe, a Rebeca, o maior servirá ao menor. Que era o maior? Era o Esaú. Quem nasce primeiro é considerado aqui na Itália, por exemplo, maior é quem nasceu primeiro. No Brasil a gente fala mais velho, assim bem nordestino, mais velho. Mais velho, mas é o... Aqui na Itália eles falam più grande, mais grande, ou primeiro, ok? Aqui, ó. Foi-lhe dito, estou lendo Romanos 9, 12 agora, versículo. Foi-lhe dito a ela, a quem? A Rebeca, o maior servirá ao menor. E até hoje existe a briga por causa disso. Louvado seja o nome do Eterno. Vamos lá. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Okay? Só em Cristo Jesus que a descendência de Esaú pode ser salva. Não rejeite, não. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Naquele momento ali, gente, quem foi escolhido foi a descendência de Jacó e pronto. Em outro momento, depois, na vinda do Senhor Jesus, ele deu oportunidade para todo que nele cresça seja salvo. Mas naquele momento ali, foi a descendência de Jacó que foi escolhida, ok? Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Ok? Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E assim é o Pai Eterno. Você conhece o Deus de Israel? Tem muita gente falando, eu só creio em Deus de Israel, mas nem lê a Bíblia, nem sabe o que o Deus de Israel é. Nós precisamos ler a Bíblia. A Bíblia é a carta de Deus, falando das coisas que Ele gosta, falando do Filho dele, do que nós precisamos fazer para ser salvo. Aleluia, glória a Deus. Eu vou parar por aqui, essa é a primeira parte do capítulo 9 de Romanos. Espero você lá no canal do YouTube, Bíblia Diária Helena. Também na página do Facebook. Não é mais Bíblia Diária Helena, não. Espero vocês lá no canal do YouTube, Eclésia Católica de Cristo. E também tem a página do Facebook, Eclésia Católica de Cristo. Pai, shalom, até a próxima.